Olá, sou a Cláudia Costa e vou discutir alguns exercícios de exame nacional só com gráficos no âmbito do primeiro domínio, subdomínio 1 da Física 10º ano. Vamos falar de energia e movimentos. Estes primeiros exercícios que vamos discutir com gráficos são em sistemas conservativos, portanto, em sistemas onde as únicas forças a atuar ou são forças conservativas ou, se existirem não conservativas, elas não realizam trabalho. Há exercícios que são tradicionais, nomeadamente a procura do gráfico adequado à descrição do movimento. Vamos ver aqui como é que relacionamos a energia potencial em função da altura. Neste exercício temos numa fotografia estroboscópica. Para quem não sabe o que é uma fotografia estroboscópica, corresponde a uma, não é bem uma fotografia, é um conjunto de fotografias onde há sobreposição das posições ocupadas pelo corpo sucessivamente. Portanto, o que nós estamos a ver aqui é uma fotografia do movimento de uma bola de ténis que ressalta no solo. Ela colide com o solo, inicia aqui a subida em P1, estamos a ver as sucessivas posições que ocupa, passa por P2 até P3, na altura máxima, e depois inicia uma descida, P4, P5, até voltar ao solo. Sabemos que em P3 está a 1 metro do solo e dão-nos indicação que o solo é o nosso nível de referência. Se o solo é o nível de referência, podemos dizer que a altura no solo é zero, então a energia potencial gravítica também é zero nesse ponto. Vamos ver qual é que é a pergunta. Qual é o esboço do gráfico que pode traduzir a relação entre a energia potencial gravítica do sistema bola mais terra e a altura em relação ao solo da bola durante o seu movimento entre o solo e P3? P3 corresponde à altura máxima. Se eu quero estabelecer a relação entre a energia potencial gravítica e a altura, a primeira coisa que eu faço é estudar a relação matemática. Esta expressão está no formulário de exame. A energia potencial é a massa do corpo vezes a aceleração gravítica vezes a altura, e há algumas coisas que eu sei. A massa e a aceleração gravítica para o nosso corpo são constantes para a nossa bola de ténis, e isso significa que a energia potencial vai estar dependente da altura. Quanto maior for a altura, maior será a energia potencial gravítica. Tenho aqui uma relação de proporcionalidade direta, o que implica que o gráfico que eu vou procurar tem que ser uma reta. Já vou excluir as opções A e D, que são curvas. A outra coisa que eu sei é que quanto maior é a altura, maior a energia potencial gravítica, então tenho que procurar uma reta com um declive positivo. Opção C. Este exercício é de outro ano, é de 2013 na primeira fase, e o exercício é em tudo igual, tenho só uma descrição diferente. Tenho um balão cheio de ar com feijões no interior sobre um sensor de movimento ligado a um sistema de aquisição de dados. Larga-se o balão, ele cai verticalmente com uma trajetória retilínea e temos aqui o gráfico da velocidade em função do tempo para esse movimento vertical. Reparem na pergunta. Considero o solo como nível de referência. Já estou aqui com a informação que o solo está à altura de 0 metros, portanto a energia potencial no solo é 0 joules, é o meu nível de referência. Qual é o esboço do gráfico que pode representar a energia potencial gravítica do sistema balão mais terra em função da altura em relação ao solo? A pergunta é exatamente a mesma. Então eu vou fazer a mesma coisa. A energia potencial é m vezes g vezes a altura. Como o m vezes g corresponde a uma constante, o que eu tenho é que quanto maior a altura, maior a energia potencial, relação de proporcionalidade direta. Vou buscar um gráfico que corresponde a uma reta, corto aqui A e B, e a reta, à medida que a altura aumenta, a energia potencial tem que aumentar também. Tem que ter um declive positivo. Cá está a opção D, a mesma que no anterior. E se eu tiver uma pergunta um pouquinho diferente para relacionar energia mecânica em função da altura, como é que eu vou fazer isso? Então, quando se estudam muitos dos movimentos que ocorrem perto da superfície terrestre, considera-se desprezável a resistência do ar. É o que acontece no caso das torres de queda livre, existentes em alguns parques de diversão. Temos ali a questão 3.1, este é o exame de 2008 da primeira fase, que nos diz o seguinte: a figura representa uma torre de queda livre
que dispõe de um elevador é onde os passageiros se sentam firmemente amarrados. O elevador, inicialmente em repouso, cai livremente. Já tínhamos visto o que é esta questão da queda livre. Portanto, se cai livremente a partir da posição A até à posição B. Portanto, nós temos de A a B, queda livre. O que é uma queda livre? Uma queda livre é uma queda em que a única força a atuar é o peso ou força gravítica. Isto significa que este sistema é um sistema conservativo. Pelo menos entre A e B. Quando atinge a posição B, passa a ser atuado por uma força de travagem constante, agora já não é conservativo, chegando ao solo com velocidade nula. Despreza a resistência do ar e todos os atritos entre a posição A e o solo. Qual é que é a nossa pergunta? O nosso objetivo é escolher o gráfico que traduz a relação entre a energia mecânica e a altura em relação ao solo do conjunto elevador-passageiros durante o movimento de queda livre, e reparem aqui entre que posições, A e B. Entre A e B, a queda é livre, só atua o peso ou força gravítica, o sistema é conservativo, então automaticamente eu tenho que escolher o gráfico que me diz que a energia mecânica é uma constante. Opção D. Vamos ver outro exemplo. Este é do exame 2020, época especial. Lançaram-se verticalmente de baixo para cima uma bola de basquetebol B e uma bola de voleibol V, sendo a massa da bola B superior à da bola V. Os lançamentos foram repetidos, alterando-se as condições iniciais. Temos aqui embaixo uma informação muito importante, que diz o seguinte: considere desprezável a resistência do ar e considere que as bolas podem ser representadas pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Por que é que isto é importante? Se a resistência do ar é desprezável, então, basicamente, no lançamento para cima e na queda, só temos uma força a atuar, que é a força gravítica. Isso vai fazer com que o nosso sistema seja um sistema conservativo, porque só atua o peso, e o peso, ou força gravítica, é uma força conservativa. Então, se nós temos um sistema conservativo, vou só escrever aqui, qual é que é a pergunta? Considere o movimento da bola de basquete desde o instante imediatamente após a primeira colisão com o solo até o instante imediatamente antes da segunda colisão com o solo. Portanto, a bola vai subir e descer. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode representar a energia mecânica do sistema bola mais basquetebol, bola de basquetebol mais terra em função do tempo no movimento considerado? Basicamente, se eu tenho um sistema conservativo, o que é que eu sei sobre a energia mecânica? Ela conserva-se. Portanto, sistema conservativo, a energia mecânica é uma constante, não varia. Se ela é uma constante, eu vou escolher o gráfico que traduz essa constância da energia em função do tempo. Opção A. O objetivo agora é voltarmos aos gráficos, mas em sistemas não conservativos. Ou seja, há forças não conservativas a atuar e elas realizam trabalho. Vamos ver agora mais um exercício. A figura representa parte da trajetória de um balão meteorológico que sobe na atmosfera com uma velocidade módulo praticamente constante. Isto é importante nós registarmos. Portanto, a velocidade é praticamente constante durante a subida. E ele sobe de A, passa por B, avança para C e depois D. Portanto, ao longo deste percurso, a altura aumenta. O balão pode ser representado pelo seu centro de massa e a variação do módulo da aceleração gravítica com a altura em relação ao solo é desprezável. Esta informação ao nível de um 10º ano não é muito pertinente, será depois para o 11º. Vamos ver qual é que é a pergunta que temos para responder. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode representar a energia mecânica do sistema balão mais terra em função da altura do balão em relação ao solo entre A e D, portanto entre a posição inicial e a final? Se ele sobe com velocidade constante, não pode estar sujeito apenas à ação do seu peso ou força gravítica. Tem que haver outra força a equilibrar esta. É uma força não conservativa que vai fazer com que a velocidade do corpo seja sempre a mesma. Então, neste caso, eu tenho uma força não conservativa a realizar trabalho. O sistema não é conservativo. E se não é conservativo, eu já tenho aqui uma informação. A energia mecânica varia. E se varia, a opção A cai por terra. O que eu preciso saber agora
É de que forma é que ela varia. À partida, eu tenho que estudar a energia mecânica à custa da energia cinética com a energia potencial e tenho que ir percebendo o que é que está a acontecer. Então, a energia cinética mantém-se constante porque a velocidade é constante. Mas a energia potencial não é constante. O corpo, este balão, está a aumentar a sua altura ao longo do percurso. Então, se a altura aumenta, a energia potencial também aumenta. E nestas condições, mesmo mantendo-se constante a energia cinética, se a energia potencial aumentar, esta soma faz com que a energia cinética também aumente. No entanto, os três gráficos que eu tenho aqui traduzem um aumento da energia mecânica. Eu ainda não consigo eliminar nada. Agora reparem, eu posso pensar nisto usando a matemática. Se a energia cinética é uma constante, vamos lhe chamar B. É uma constante qualquer, um valor, não interessa. Mas, se a energia potencial aumenta, aumenta com a altura. Então, a energia potencial é a massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura. E dentro destas três, o m vezes g também é uma constante. Então, se eu estiver minimamente atenta, vou perceber que o que eu tenho aqui é uma equação do tipo y igual a b mais ax, em que o b é a minha ordenada na origem, o meu a corresponde ao declive de uma reta em que o y é a energia mecânica e o x é a altura. Basicamente é o gráfico que nós temos aqui. Nestas condições, eu não posso assinalar nenhuma das curvas. O que eu tenho é a equação da reta. Há aqui ainda uma outra pergunta relativamente à altura que importa vermos. Temos um automóvel estacionado no cimo de uma rampa, como está representado na figura, que não está à escala quando acidentalmente se destravou. Quando ele se destrava, o que vai acontecer é que o carro vai deslizar ao longo da rampa, aumentando a sua velocidade, e aqui diz até colidir com um motociclo que estava parado no fundo da rampa. Considero que no movimento considerado, a resultante das forças dissipativas que atuaram no telemóvel não foi desprezável. Basicamente, eu tenho forças não conservativas dissipativas a atuar. Estando a atuar, vão realizar trabalho e o sistema é não conservativo. Portanto, eu vou ter a energia mecânica a variar. Qual é que é a nossa pergunta agora? Das opções seguintes, apresenta-se o esboço do gráfico da energia potencial gravítica do sistema em função da distância percorrida pelo automóvel sobre a rampa. E queremos saber em qual das opções está também representado o esboço do gráfico da energia cinética do automóvel em função dessa mesma distância percorrida pelo automóvel sobre a rampa. Vou só redesenhar aqui a nossa rampa. O carro estava aqui em cima e ele vai descer ao longo da rampa. À medida que ele percorre uma distância cada vez maior, a sua altura está a diminuir. E como a altura está a diminuir, eu tenho a informação que a energia potencial gravítica também estará a diminuir. No entanto, em todas as imagens, reparem que eu tenho a linha da energia potencial gravítica a vermelho, tenho uma apresentação com essa energia potencial a diminuir. Então, eu não consigo excluir nenhum gráfico. Eu vou ter que estudar o que é que está a acontecer à energia cinética. E para eu poder estudar a forma como a energia cinética varia com a distância, eu tenho que ser criativo. Porquê é que eu tenho que ser uma criativa? Porque a energia cinética é um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Não está aqui nenhuma dependência da distância, mas nós estudamos, através do teorema da energia cinética, que o trabalho da resultante das forças é a variação da energia cinética. E se eu pensar que o trabalho da resultante das forças é a resultante vezes o deslocamento do corpo, vezes o cosseno do ângulo que a força resultante faz com o deslocamento, eu vou ter aqui energia cinética final menos a energia cinética inicial. E eu sei que a energia cinética inicial é zero porque o carro estava parado no topo da rampa. Ele inicia o seu movimento. Então, o que eu vou ter aqui é uma relação
entre a distância percorrida pelo corpo, vou dar aqui a cor, e o valor da sua energia em termos cinéticos. E se repararmos um pedacinho, à medida que ele vem rampa abaixo, o que é que está a acontecer à velocidade? Está a aumentar. Mas em todos os bonecos, em todas as opções de gráficos, eu tenho a energia cinética a aumentar. Agora, eu não sei se ela aumenta em linha reta ou se ela aumenta em curva. Se eu olhar para esta expressão matemática, isso já me vai dar uma ajudinha, porque eu sei que a energia cinética final corresponde à resultante das forças vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. E eu não tenho aqui nenhum quadrado para ter uma parábola. Isso já me diz que a minha equação obrigatoriamente é uma reta. E se é uma reta, eu vou eliminar a opção B e a opção D. Agora, só preciso estudar se o sistema é conservativo ou não conservativo. E porquê? Porque ele diz-me aqui uma informação escondida. Eu posso verificar qual é que é a energia mecânica no início, que é a soma destas duas parcelas, e a energia mecânica no fim, que é a soma destas duas parcelas. Ou, no gráfico C, as bolinhas da esquerda para a energia mecânica inicial e as duas bolinhas da direita para a energia mecânica final. E agora reparem, se eu analisar isto com alguma cautela, basicamente o máximo da energia potencial gravítica inicial corresponde ao máximo da energia cinética final. Então, no gráfico C, a energia mecânica no início, que é a soma da cinética com a potencial, vai ter exatamente o mesmo valor no fim, ao somar a energia cinética e a potencial. Mas ele diz-me no enunciado que eu tenho forças dissipativas a atuar. O sistema não é conservativo. A energia mecânica varia. E se varia, não pode ser a opção C. Tenho que escolher a A. Este exercício é um bocadinho diferente. Eu vou fazer uma leitura mais rápida porque ele é mais longo, porque tem mais alíneas. Eu só vou resolver aqui uma, que é a que está relacionada com o gráfico. Então temos aqui uma ciclovia que não está à escala, onde está uma ciclista. Primeiro temos um troço horizontal entre A e B e depois um plano inclinado entre B e C. Temos informação sobre a inclinação daquela ciclovia, mas mais importante do que isso é perceber que no percurso que a ciclista vai executar, nós vamos ter primeiro um trajeto horizontal entre A e B e depois, por aqui só A e B, e depois então um plano inclinado até C. Também temos aqui informação sobre a velocidade da ciclista no ponto B. Dizem-nos que é 30 km por hora. Vocês podem ler isto com alguma tranquilidade depois. E a partir da posição B, a ciclista deixou de pedalar e percorre 40 metros até parar na posição C. Então, na posição C, temos 0 metros por segundo de velocidade. E se pensarmos aqui em termos de representação de forças, vamos ter o peso ou força gravítica a atuar e a normal, a reação normal, que é perpendicular, este termo não me saiu muito bem, ao plano inclinado. Isto é importante porque eu consigo analisar já aqui que o meu sistema é um sistema conservativo. Uma vez que ela não pedala entre B e C, a força de pedalar, a força motora, não está a atuar. Só atua até à posição B. O nosso sistema entre B e C é conservativo porque a reação normal, embora seja uma força não conservativa, não realiza trabalho e o peso é uma força conservativa. Qual é que é a nossa pergunta? Nós queremos saber qual das opções representa o gráfico da energia cinética e da energia potencial gravítica do conjunto ciclista mais bicicleta mais terra em função da altura precisamente no trajeto de B a C, onde temos um sistema conservativo. Só colocar aqui sistema conservativo para não esquecer. Então vamos ver o que é que temos em termos de cada opção a relacionar. Se o objetivo é pegar na energia potencial gravítica e na energia cinética e relacioná-la com a altura, podemos tentar ir buscar as suas expressões.
Relativamente à energia potencial gravítica, ela calcula-se multiplicando a massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura. E tal como em alguns dos exercícios anteriores, como o mg é uma constante, quanto maior for a altura, maior será a energia potencial. E aqui temos uma relação de linearidade, ou seja, vamos procurar uma reta com declive positivo, porque a altura está a aumentar. Temos essa situação no gráfico A. No gráfico B, a energia potencial está a diminuir. Este gráfico já fica excluído. Acontece igual no gráfico C. Vamos excluí-lo pela mesma razão. E volta a ter a energia potencial gravítica aumentar no D. Falta-me ver o que é que acontece ao nível da energia cinética. Se eu pensar na expressão da energia cinética, ela é 1/2 da massa vezes o módulo da velocidade ao quadrado. Não tenho aqui nenhuma relação entre a energia cinética e a altura. Significa que essa expressão não me serve, mas também já vimos num exercício anterior que podemos estabelecer uma relação entre o trabalho da resultante das forças e a variação da energia cinética através do teorema de energia cinética. E ao aplicar aqui o trabalho da resultante das forças, isto é igual à resultante vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo da resultante com o deslocamento, que vai corresponder à nossa variação de energia cinética. Aqui até podíamos ir um pouco mais longe e escrever a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E porquê? No caso da energia cinética final, ela vai ser zero, porque no ponto C a ciclista para, não tem velocidade. Eu ainda não tenho aqui a altura, mas se eu pensar na minha rampa, vamos só mudar aqui de cor para pôr a base da rampa e aqui este ângulo θ. Se eu pensar que tenho aqui a altura, o meu deslocamento entre B e C vai corresponder à hipotenusa de um triângulo retângulo. E então eu posso perceber, usando este triângulo, que o seno daquele ângulo θ vai corresponder ao cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é o meu deslocamento. E eu posso resolver isto em ordem ao deslocamento. A altura sobre o seno do ângulo. E posso pegar na expressão que eu deixei aqui pendurada há pouco, intensidade da resultante vezes o deslocamento. Em vez do deslocamento, vou escrever aqui a altura sobre o seno do θ vezes o cosseno de um ângulo, que eu também posso perceber qual é que é. Como é que eu faço isso? Olhando para as minhas forças, eu posso encaixar quem é que é a resultante, posso determinar aqui quem é que é a minha força resultante. Teria que pegar na força gravítica, traçar as suas componentes, complicar aqui um pedacinho o desenho, vou ter aqui P de Y e aqui assim no eixo do X o P de X. Reparem que o P de Y e a reação normal não realizam trabalho, mas o P de X sim. O P de X vai contribuir para o trabalho realizado pela ciclista, formando um ângulo de 180 graus com o deslocamento. Então, basicamente, eu vou ter aqui a resultante das forças vezes a altura sobre o seno daquele ângulo, que é o ângulo da rampa, vezes cosseno de 180 graus, que é igual a menos a energia cinética inicial. Este cosseno de 180 vai-me dar menos 1, que vai eliminar ali o sinal negativo do outro lado da expressão. Portanto, vou ficar com força resultante vezes a altura sobre o seno do ângulo, que há de ser uma constante, que corresponde à energia cinética inicial. Já consigo ver aqui algum tipo de relação matemática. Porquê? Estas parcelas que estão aqui são constantes, não vão variar, e à medida que a altura aumenta, a energia cinética... Desculpem. À medida que eu tenho a altura a aumentar, a energia cinética da minha ciclista está claramente a diminuir, porque a velocidade em B é de 30 km por hora e no ponto C ela é zero. Então eu tenho que encontrar uma expressão em que a energia cinética esteja a diminuir. Em A e em D eu tenho essa circunstância, mas eu consigo olhar para aqui e perceber se esta relação matemática que eu tenho aqui é uma reta ou é uma curva. E como eu não tenho aqui nenhuma função quadrática,
então eu tenho que ter uma reta. Isso vai me permitir eliminar o gráfico D e ficar como opção correta o gráfico A. Agora rabisquei aqui a opção, vou só colocar o círculo à volta para se ver a opção A. Ainda há outros exercícios com gráficos. Eu escolhi